Tem alguém com fome aí? Mas fome de comida ou da palavra? Aleluia! Bom, gente, a gente vai ter mais uma sessão e a gente queria ter um momento de bate-papo para a gente conversar sobre alguns assuntos que eu entendo que vão abençoar a sua e a minha vida. E para esse bate-papo eu queria convidar alguns amigos. Deixa eu aproveitar, quem estiver lá no fundo, se você quiser chegar um pouco mais perto, você pode chegar, tá? A gente não reclama não. Mas eu queria convidar alguns amigos para participar desse bate-papo comigo. Então eu queria que você desse um forte aplauso a Jesus pela vida, pastor Rafael Bicudo, pastor Murilo Schiapadini, pastor Ronan Castro. Senta aí em qualquer lugar, mano. Como se a gente não tivesse juntos há 5 minutos atrás, né? Mas, gente, que alegria poder compartilhar daquilo que Deus está fazendo. Quem tem sido muito abençoado nesses dias? E algo que acontece quando nós nos colocamos no altar do Senhor é que o Senhor fala com a gente. Mas a gente entende que muitas vezes, depois de um congresso como esse, de uma conferência como essa, depois de palavras como a gente ouviu, sempre fica uma dúvida, né? E agora, o que eu faço? Eu lembro que no momento em que eu recebi o meu chamado da parte do Senhor, momento específico que Deus falou comigo a respeito do meu chamado, a respeito daquilo que Ele queria que eu fizesse, eu lembro que eu estava na fileira da frente da igreja, Joshua me viu de longe, e eu lembro que eu olhei para a cara de Joshua e falei assim, mano, e agora? O que eu faço? E é sobre isso que a gente queria falar um pouquinho hoje, a respeito de chamado, a respeito do mover de Deus, e eu espero que as experiências que a gente vai compartilhar aqui abençoe a sua vida e traga um pouco de clareza e de direção para você, amém? Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração, se você puder colocar sua mão no seu coração. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, sedentos pela Tua palavra. Pai, nós cremos com todo o coração de que não há tempo desperdiçado na Tua presença. E nós reconhecemos a Tua presença nesse lugar, Jesus. Por isso hoje te pedimos, Espírito Santo, fale ao nosso coração. Silencie todo ruído na nossa mente, silencie toda ansiedade no nosso coração e vem fazer do nosso coração uma terra fértil e propícia a gerar fruto mediante a semente da Tua palavra, Pai. Nós amamos a Tua presença e queremos falar das Tuas coisas. Nós não sabemos, Deus, nada sobre o Teu chamado, sobre o ministério. Não sabemos nada, Jesus, sobre como cuidar da Tua igreja, sobre como cuidar das nossas próprias vidas. Mas reconhecemos, Deus, que tudo que nós precisamos, o Senhor tem para nos entregar. E é nessa posição que estamos hoje, de dependência. Vem falar conosco, Jesus. Vem nos dar direção. Nós amamos a Tua presença, amamos ouvir a Tua voz. O que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Ontem a gente chegou para cantar, já 3, 4 e não falamos nada. Mas queria que cada um de vocês se apresentassem, falassem seu nome, onde você pastoreia, o que você faz. Bom dia, né, gente? Meu nome é Rafael Bicudo. Oi, Rafael. Mas pode me chamar de Bicudo, não é apelido, é sobrenome. Eu já fui curado de muito bullying na minha história sobre isso. Não contente com essa minha jornada de carregar essa beleza indescritível e singular, eu casei com a Gabriela. Tenho 2 filhas pequenas, a Zoe, de 5 anos, e a Amy, de 1 ano e meio, mais ou menos ali. E todas elas são bicudo também. Eu sou de São Paulo, capital. Hoje eu pastoreio com a minha esposa o Ministério de Jovens ali na igreja, onde os meus sogros são pastores. Então, se você tem algum motivo de oração, ore por mim, porque o meu sogro é meu pastor, meu chefe, né? E, enfim, nós estamos ali com pastores ordenados, né, há 2 anos, mas já lideramos juventude, vamos dizer assim, adolescentes e jovens há mais de 10 anos. E
juntamente também com esse movimento, eu pastorei toda a equipe de música e louvor na igreja local há 15 anos. Tu é velho, mano? Eu tenho 20 e poucos, tô brincando. Bom, som. Bom dia. Estão me ouvindo aí? Não, sim. Agora sim, beleza. Bom dia, gente. Me chamo Murilo. Vou falar o sobrenome porque você falou. Murilo Schiapadini. Soletra Schiapadini pra mim, quero ver. Já falei. Soletra o nome rápido 3 vezes, você fala em línguas. Schiapadini. Escapadinho. Bom, sou de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba fica no interior de São Paulo. Tenho liderado o time de louvor lá desde 2021. Assim como o Lucas, eu fiquei por um tempo morando fora do Brasil. Passei pelo Cristo para as Nações também, de 2017 a 2020. Aí eu fiquei ainda 2020 todo lá em Dallas, voltei em 2021 e então transicionei a liderança lá em Sorocaba com o time de louvor. Cuido da parte também do pessoal de mídia na igreja. Bom, essa parte falando do ministério, né? Mas sou casado também, faço 10 anos de casado em dezembro desse ano. Tenho 2 filhos, o Romeu, 5 anos, e o Heitor, que veio para fechar a fábrica, de 3 anos. São os amores da minha vida. Eu sou casado com a Rebeca e tem sido uma alegria fazer parte desse trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. E compartilho da mesma coisa que o Bicudo também. Sou casado com a filha do pastor. Ore por nós. Orem por nós. Então ele é meu pastor, meu chefe, e é isso aí. Vamos pra cima. E aí, galera, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Meu nome é Ronan, eu sou de Volta Redonda. Vocês já ouviram falar de Volta Redonda? Não? Sim? Bom, é uma alegria estar aqui com vocês. O meu pastor é muito amigo do apóstolo de vocês, apóstolo Joel, apóstola Silvia. Vocês conhecem, né? Então eu sou pastor lá também, sou filho de pastores. Eu estou aqui com a minha esposa, a Amanda, e sou pai de 2 filhos, Luca e Natan. E hoje a minha missão é cuidar do time de música da minha igreja, parte criativa, e também a gente lidera uma rede de discipulado. Então vai ser muito interessante estar trocando ideia com vocês aqui. Graças a Deus eu não casei com a filha do pastor da minha igreja, então eu estou um pouquinho mais leve que os meus irmãos aqui. Não que seja um problema muito grande também, né? Mas... Legal. Gente, mas assim, a gente queria falar um pouco a respeito de algo que nessa fase da vida eu entendo que pode ser um desafio. Como eu falei no começo, a gente às vezes recebe um chamado da parte de Deus, recebe uma missão da parte de Deus. E dependendo do contexto de onde você está, de como foi a sua vida, às vezes a gente fica na dúvida de qual que é o próximo passo. Beleza, Deus falou comigo, eu fui para uma conferência, Deus falou para eu largar tudo e eu não sei o que fazer. E a gente queria falar um pouco a respeito disso, contar um pouco da história, da nossa história com o chamado e trazer um pouco de luz e de clareza e paz ao seu coração. Porque eu sei que muitas vezes as coisas que Deus pede pra gente, quando a gente faz conta, não faz sentido. E normalmente é um dos primeiros sinais de que é Deus que está te chamando. Se não faz sentido, provavelmente é por aí que você tem que ir. E é por isso que a gente está aqui e a gente quer te ajudar. Então eu queria perguntar, e aí a gente vai ficando livre aqui, tá? Bicudo, queria que você contasse um pouco sua história, como que você descobriu o seu chamado. Quando que você entendeu que Deus estava te chamando para algo e que você tinha que fazer algo? Bom, eu não venho de uma história onde a minha família tinha uma perspectiva de fé, uma religiosidade, uma espiritualidade. Nós crescemos muito bagunçados, assim, minha história de família é bem desafiadora e bem difícil. Mas a minha mãe se converteu e ela começou a, de alguma forma, tentar aproximar a gente desse mundo, dessa dinâmica da fé, que nunca teve tão presente na nossa casa. Então, até então, eu era um
jovem, nessa época de 17, 18 anos, e eu era jogador de futebol, não sei quantos conhecem, em São Paulo tem um time de segunda divisão, chama São Caetano, e eu jogava nesse time, e era meu sonho ser jogador de futebol. Eu sempre tive apoio dos meus pais, meu pai me investia muito nisso. E eu lembro que minha mãe insistia muito, e talvez quando eu contei a história, eu acho que eu inverti a ordem, né? Mas a minha mãe procurou uma comunidade, uma igreja que tivesse jovens, porque eu sempre reclamava, falava para ela que só tinha velho na igreja que ela ia. Eu ia lá e não me identificava, ou assim, passava na frente, escutava o barulho, falei, pô, isso não é para mim. E eu criticava muito essa dinâmica que minha mãe começou a tentar, de alguma forma, trazer para dentro de casa. E aí ela procurou uma igreja que tivesse jovens, e que talvez pudesse fazer uma visita escondida na minha casa. E foi literalmente escondido. Eu lembro que uma vez eu estava voltando do treino, no final da tarde, e eu vi um monte de carros na rua, eu olhei para dentro da garagem da minha casa, tinha uma bateria, instrumentos posicionados e tal, e eu comecei a ver uma muvuca de jovem dentro da minha casa, e eu entrando, e a galera me cumprimentando pelo nome, me chamando, falando que me amava, que eu era bem-vindo na minha casa, né? Seja bem-vindo. Falei, pô, obrigado, né? E eu lembro que eu falei, mano, cadê minha mãe, velho? E eu fui entrando assim no fundo da cozinha, assim, minha mãe tava loucamente fazendo, não sei como chama aqui, carne louca, pão com carne louca. Tem aqui isso aqui? É tipo uma Aqui carne... todo mundo é são. Aqui todo mundo é salvo? Tá. Mas vocês precisam experimentar pão com carne louca, gente. É tipo uma... É uma loucura. É um pão com carne desfiada e molho, né? Enfim. Tá vendo? Você falou que era carne desfiada? Chama carne louca, eu não sei por que chama. E aí a minha mãe tava fazendo um monte de pão, cortando e tal, não sei o que lá. Eu olhei e falei, mãe, o que é isso? Daí ela fez assim, ó. Tipo assim, minha mãe literalmente fez uma armadilha pra mim, né? E eu lembro que ali eu tive uma experiência com o corpo de Cristo, que eu não conhecia ainda. Eu lembro que eu tive eu falei para os meninos que eu me converti aos amigos de Jesus antes de fato conhecer o chamado de Jesus para minha vida. E eu lembro que eles começaram a me chamar para conhecer essa igreja e eu comecei a resistir. E teve um dado momento que eu decidi visitar o culto com a minha mãe num domingo. E eu lembro que eu cheguei, né, no culto, e a primeira coisa que eu percebi foi a música, né? Até então eu não sabia tocar, eu nunca tinha cantado na minha vida. Eu não tinha ideia do que Deus estava fazendo por detrás ou nas entrelinhas da minha história. E eu lembro que eu olhei para o louvor, eu olhei para a música, eu vi tudo acontecendo, e algo dentro de mim que na época eu não soube explicar, mas hoje eu sei discernir que era a voz do Espírito me fazendo perguntas. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, assim, será que você é capaz de acreditar que um dia você estaria ali? E aí poxa, não, totalmente improvável, né? E aquela coisa, né, tipo, me perguntando, você estaria no lugar daquela moça, era uma moça, né, loira, eu lembro assim, e óbvio, hoje faz muito sentido para mim, porque era a minha sogra que estava ministrando louvor, né? E de fato, a minha sogra passou o bastão do Ministério de Louvor para mim. E depois de um longo período, assim, eu pude perceber que chamado não é como posso falar, não é uma realidade instantânea que acontece nas nossas vidas, mas é um processo, é uma jornada de amadurecimento contínuo daquilo que passo a passo, experiência em experiência, você vai amadurecendo o seu chamado. Então eu não cheguei de imediato e falei assim, pô, agora meu chamado é música, pô, meu chamado agora é esse. Eu lembro que eu fui me submetendo aos processos, eu fui entendendo o que Deus tinha para mim, olhando e observando como as pessoas se relacionavam quando elas tinham uma experiência com Jesus. Elas amavam o que Jesus ama. Então eu vou servir nas células, que na minha igreja é uma igreja em célula. Então eu falei, poxa, eu quero servir aqueles que um dia me serviram quando eu cheguei. Eu lembro que 1 ano eu já estava liderando célula. Eu lembro que eu comecei a tocar violão sozinho em casa, aprender com livrinhos. Na época, né, tinha pouco recurso.
E eu comecei a aprender e tal, e de repente estava tocando nas células, estava servindo através da música na célula, até que uma vez o pastor visitou minha célula e falou assim, cara, você sabe fazer isso. Eu falei assim, eu não sei fazer, eu aprendi aqui para servir. Então, eu acho que o chamado, ele começa, quando nós nos submetemos a um processo de submissão. Então, uma coisa que eu carrego para mim, que para mim, de alguma forma, gerou muito fruto, é: se você não tem certeza da sua missão ainda, ande com alguém que tem. Se submeta. Seja submisso a alguém que está andando uma milha com convicção do seu chamado. Então você vai amadurecer observando e imitando. Legal. Legal. E é interessante porque normalmente, não sei se vocês têm essa sensação, mas muito cedo eu aprendi que a caminhada normalmente ela não se parece com a promessa. Como tipo assim, Deus te chama para um lugar e parece que normalmente o caminho para aquele lugar não tem nada a ver com o lugar para onde você sabe que Ele te chamou. E isso gera desafios porque não faz sentido. Por isso que eu falei no começo. Normalmente, pelo menos para mim, uma das características principais do chamado de Deus é que não faz sentido. Eu falava, Deus me chamou para algo, mas o próximo passo não é tipo, você coloca no Waze e Ele te dá o caminho mais curto. O caminho que o Senhor traça, normalmente, Ele não tem as características que a gente pensa. Por exemplo, Deus me chamou para ser pastor e eu vou fazer um seminário. Deus me chamou para não sei o quê. Então, para ir para uma nação tal, eu vou tirar um passaporte. Normalmente, é um caminho diferente. E é isso que eu queria perguntar para vocês. Aí vocês podem discutir e falar como quiserem. Mas qual que vocês entendem que é uma das maiores tensões para essa geração de hoje? Porque foi o que a gente estava falando lá dentro, É muito diferente a realidade atual para quando vocês começaram, quando a gente começou. A gente está no começo ainda, mas tipo assim, no primeiro momento. Qual que vocês entendem que é tipo assim, um dos maiores desafios, uma das maiores dores para quem está nesse processo de entender o seu chamado? E o que você poderia dizer para talvez tirar um pouco desse peso e facilitar um pouco essa caminhada? Eu acho que hoje a gente precisa diferenciar o eis-me aqui da resposta. Quando Deus nos chama, a gente responde com o eis-me aqui. E a consequência do eis-me aqui é a adoração. E a adoração é o fruto do nosso chamado, O vocare, em grego, com todas as vezes que Deus chama alguém na Bíblia. A gente pode se lembrar lá em Gênesis capítulo 22, a história de Abraão, onde Deus chama ele para um desafio muito grande de entregar Isaac. E o texto diz que Abraão diz assim, eis-me aqui. Fale assim, eis-me aqui. Nesse momento, Abraão estava falando com Deus, eu entrego tudo que eu tenho. E aí eu chamo você nessa tarde para se lembrar qual foi o dia que você falou, Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu aceito o desafio de entregar tudo que eu tenho. Talvez seja o dia que você aceitou Jesus. Talvez seja o dia, igual o Bicudo falou, que teve uma experiência incrível de entrar numa igreja e ser impactado pela adoração, E eu chamo isso de eis-me aqui, em hebraico é hineni, que é, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Então ali Abraão foi chamado por Deus, e Deus chama Abraão para entregar Isaac, que provavelmente seria uma coisa muito louca, Você sacrificar o seu filho ali para entregar para o Senhor, no Monte Moriá. E o que acontece? Quando Abraão obedece, fala comigo, obedecer. Aí começa a vir a resposta, que é o ministério. Aí que está o desafio da pergunta do Lucas. Hoje é uma grande confusão entre o chamado e o ministério. O ministério é a resposta do seu chamado. Deus te chama para obedecer. E esse obedecer de Abraão é uma obediência louca. Porque foi o que o Lucas falou, você não sabe para onde você vai, o que você vai fazer, e como vai fazer, e qual é a resposta. Então no meio do caminho, no meio do Monte Moriá, Isaac olha para Abraão e fala assim, cadê o sacrifício? Cadê o cordeirinho? E aí Abraão fala assim, Deus proverá. Naquele momento o coração de Abraão foi aprovado por Deus. Então eu costumo diferenciar chamado
de resposta do chamado. O ministério, o altar, eu estava vendo aqui a menina na câmera ali, o backstage, isso é a resposta do seu chamado. Então há uma grande confusão entre os frutos da resposta do seu chamado com o próprio chamado. O chamado é o dia que você falou assim: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho nada e eu quero viver para Ti. E a partir disso vem a resposta do seu chamado, são os frutos do seu chamado. Por exemplo, hoje eu sou um pastor de música, eu canto música, eu faço música, mas foi a resposta de quando lá atrás, com 15 anos, eu falei: Senhor, eu quero abandonar as drogas, eu quero abandonar tudo de ruim na minha vida e eu quero servir a Ti. Então lá o Senhor validou a resposta. Então, Lucas, se eu fosse responder a sua pergunta, eu falaria que existe uma grande diferença entre ser chamado e executar o seu chamado. Legal. Completar? Sim, não sei nem o que dizer depois de vocês dois terem falado todas essas coisas bonitas. Até hebraico saiu aqui. Vocário. Inene? Mas eu penso da mesma forma. Eu vejo que a nossa geração tem se tornado uma geração que quer ó, o inimigo trabalhando, ó, que quer as coisas de imediato, para ontem. A gente quer colocar algo dentro do micro-ondas e aí, em 30 segundos a gente quer a promessa do Senhor manifesta na nossa vida. Então, isso levando para o âmbito profissional também, né? A gente é muito lógico com as coisas. Eu vou tomar esse caminho, depois eu vou fazer isso, e que vai me levar a isso. Então, a gente está muito interessado, muitas vezes, no resultado e nem sempre no processo, né? E quando, na verdade, mais uma vez, o Senhor nos chama, mas Ele não nos chama para nos entregar já o produto final, mas Ele nos chama para caminhar com Ele pelo processo. E esse processo, por muitas vezes, vai ser doloroso, vai doer, vai ser pesado, mas o Senhor vai estar conosco em todos os passos desse processo, né? Então, eu acredito muito nisso e trazendo para o chamado de Jesus, por exemplo, né? A primeira coisa que o Senhor pede, Jesus pede de nós, é para negarmos a nós mesmos, né? Tomarmos a nossa cruz diariamente e segui-lo. Então, a grande verdade é que muito mais importante do que executar uma atividade dentro do prédio é nos voltarmos primeiramente a seguir Jesus, né? Isso deve ser a nossa maior e principal, deve ser a nossa prioridade. A gente tem que estar preocupado em: será que eu estou seguindo Jesus? Muito mais do que o que eu fui chamado para fazer, colocar as minhas mãos sobre algo. E isso, de verdade, o Senhor não está procurando aquilo que você pode executar para Ele, mas o que Ele procura é os nossos corações dispostos a servi-lo, não importa a forma. Até porque a atividade, eu vejo que ele é o transbordar da nossa devoção e do nosso amor por Jesus. Ou seja, eu amo tanto estar com o Senhor, que isso me leva a fazer algo pelo Senhor. Senhor, usa-me, porque eu te amo tanto, eu te encontrei nesse lugar secreto, e eu estou transbordando, eu quero fazer algo para o Senhor. O que eu posso fazer para o Senhor? E aí então, às vezes, essa é a dificuldade. O que eu faço agora? Né? E vai chegar esse momento da gente se perguntar: o que eu faço? O que eu sou bom? E eu não sei se eu posso entrar nisso agora, mas eu estava até conversando com o Rafa ontem, e uma vez um pastor nos ensinou algo lá na escola, lá no CFNI, e ficou gravado no meu coração. E não foi ele que descobriu isso daí é usado de outras maneiras por mentores e por professores e tal, mas é algo muito interessante que eu acho que dá pra gente aplicar na nossa vida, né? Uma vez que a gente tem uma vida prostrada aos pés de Jesus, a gente entendeu que a primeira coisa que Ele nos pede é obedecer. Então agora a gente quer fazer algo para Ele. Como descobrir então, de forma prática, o que eu devo, qual é o caminho que eu devo seguir? Então esse professor disse o seguinte: é importante a gente responder 3 perguntas. A primeira é: o que eu gosto de fazer? O que eu amo fazer? Qual é a minha paixão? Qual é a minha motivação? O que me motiva? Talvez responder essa primeira pergunta
né? O que eu gosto, talvez o que eu seja bom fazendo, né? Sou bom com números, eu sou bom com administração, eu sou bom com isso, sou bom com aquilo. O que eu faço de bom? E talvez você fale, não sou bom em nada. Não, você é bom em alguma coisa, meu filho, você é bom. A segunda pergunta seria, qual que é a necessidade? O que está precisando fazer? Né? O que precisa ser feito? Eu sou bom em algo, mas qual que é a necessidade? Né? E a terceira, qual que era a terceira, Bicudo? Eu falei com você ontem, mano. Mano, era 1 da madrugada, mano. O que eu sou bom, me ajuda aí, Lucas. Eu faltei essa aula, nego. Eu vou pegar meu Se celular. você é o Jesus e não sabe dizer pra nós o que você quer dizer, quem somos nós, cara? Pronto, eu tenho anotado aqui, tá bom? Vocês estão comigo? Até a consumação dos séculos. Aqui, ó. Beleza, o que eu gosto, o que eu amo, o que eu tenho paixão sobre, qual é o meu interesse? Segunda coisa, qual a necessidade? E outra, quais são as minhas habilidades, né? Ou seja, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom fazendo e qual que é a necessidade. Em algum momento, essas três variáveis vão se encontrar na linha do tempo. E então você vai se ver fazendo algo. Eu acho que foi assim, por exemplo, com o rei Davi. Ele tinha uma paixão, ele tinha uma habilidade e havia uma necessidade. E aí, no momento certo, essas três variáveis se encontraram na linha do tempo e de fato ele começou a executar, de fato. Foi coroado o rei de Israel, que era o que Deus tinha chamado ele para fazer. Mas antes disso, ele tinha uma paixão, ele tinha uma habilidade e a necessidade apareceu. Foi quando, na verdade, Deus usou ele para algo maior. Muito bom. E isso é tão real que há um momento de alinhamento, assim. A chamada é muito diferente, né? Por exemplo, o Bicudo não tinha nada a ver com música, não tinha nada a ver com ministério. A nossa realidade já é um pouco diferente. Desde o princípio já era tudo muito claro, né? Não sei como eram vocês, mas para mim era pastorzinho desde pequeno. Eu andava com a guitarrinha na igreja. Então não era muito difícil dizer o que ia acontecer. E talvez alguém olhe assim e fale assim, pô, para você foi muito fácil porque estava muito claro, mas não. Porque mesmo quando você tem uma habilidade e você gosta muito de algo, tem que haver esse alinhamento dessas três coisas. E eu lembro que teve um período que eu tinha muita dificuldade, porque eu era bom no que eu fazia, eu gostava do que eu fazia, mas parecia que eu estava dando volta. Parecia tipo assim, mano, não estou indo para lugar nenhum, não estou rendendo nada, estou perdendo meu tempo. E eu sempre tinha algum projeto, eu sempre pensava em alguma coisa. Senhor, eu vivia orando para Deus abençoar os meus projetos. Senhor, responde isso aqui, Deus não respondia. Senhor, é para eu fazer isso aqui? Deus não falava. E eu lembro que eu comecei a entender que chamado tinha muito mais a ver com o homem que eu tinha que me tornar do que com as coisas que eu tinha que fazer. Porque o que eu fazia era tão claro que eu estava tão focado, eu tenho que cantar melhor, eu tenho que tocar melhor, eu tenho que compor melhor. E eu gastei muito tempo e muita energia amando a música mais do que o chamado. E eu me vi idolatrando a função que eu tinha, e eu me vi idolatrando o talento que Deus me deu, achando que eu estava sendo diligente no meu chamado. E eu me encontrei num lugar de sofrimento, porque eu falava assim, Senhor, eu estou fazendo tudo o que você me pediu e não está dando nada. O Senhor falou, não, eu nunca te pedi isso. E foi quando eu entendi que era muito mais sobre o homem que eu tinha que me tornar. E eu não lembro quem me falou isso, mas alguém me falou isso. Falou assim, Lu, ao invés de você ficar pedindo para Deus abençoar as coisas e te dar resposta, por que você não se preocupa unicamente em andar de acordo com aquilo que já está abençoado? Eu falei, o que já está abençoado? A palavra. Pega a palavra e faça com que o chamado da sua vida seja se tornar um homem segundo aquilo que já está autorizado. Viva de acordo com a palavra. Sempre que você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa na sua vida, o primeiro filtro deve ser a palavra. Você vai para a palavra e diz que a palavra é como uma espada de dois gumes que divide entre a alma e o espírito. Diga alma e espírito. A alma diz respeito àquilo que você gosta, àquilo que você tem interesse, àquilo que você tem até habilidade. Mas o espírito diz respeito ao que Deus está te chamando para fazer. Então, vai ter uma turbulência ali nas coisas que você gosta. E tem gente aqui que é habilidoso em muita coisa. Você falou de gente que acha que não tem habilidade nenhuma. Eu acho que um dos maiores desafios é quem tem muita habilidade. Tem gente que é bom em muita coisa. Você conhece alguém que é bom em muita coisa?
Tem gente que parece uma MacGyver, o cara faz tudo, velho. E aí eu fico imaginando assim, a pessoa fica se perguntando, mano, eu tenho 500 habilidades, mas o que Deus me chamou para fazer? Eu acho que volta muito para isso, que o Ronan falou no começo. O nosso chamado é obedecer. É olhar para Jesus. Ontem eu contei para eles a experiência que eu tive com o Senhor, de ver Jesus ferido e ensanguentado e eu sofrendo muito. E quando o Senhor falou para mim, no dia que você estiver satisfeito em se parecer comigo, no dia que se parecer comigo for suficiente para você, as suas dores passam. E é muito verdade isso, porque tira o peso. Porque quando a gente tenta viver de acordo com essa função, aí a gente abre espaço para algo que eu queria que vocês comentassem, que é para um negócio chamado comparação. Quando a gente foca na atividade, quando eu foco no meu instrumento, eu olho para o Bicudo, eu olho para o Murilo, eu olho para o Ronan e eu começo a comparar a minha habilidade com a deles. Quando eu foco na atividade, eu começo a me comparar. Eu tinha muita dificuldade com isso. Eu olhava para o líder de louvor aqui, era o pastor Hélio antes de mim. E foi um dos grandes motivos de eu negar o meu chamado por muito tempo. Porque na minha cabeça eu nunca ia chegar perto do que ele fazia. Porque eu olhava para a função, eu olhava para o talento. Eu falava assim, nunca que eu vou ministrar. O pastor Hélio sobe no altar, parece que um anjo carrega ele, pô. Pastor Hélio erra, a galera aplaude. É graça, e ele tem uma graça que por muito tempo foi um peso para mim. Que eu sabia que uma hora ia chegar meu turno. E eu falava, eu não tenho isso não. E foi uma dificuldade muito grande, até eu entender que se eu tivesse satisfeito em parecer com Jesus, Jesus não estava preocupado com a minha habilidade tanto. E ali tirou um peso dos meus ombros. Então, eu acho que isso é um balanço. Para você encontrar esse eixo dos 3 pontos, é se satisfazer em parecer com Jesus. Se preocupe em caminhar de acordo com a palavra. Se preocupe em obedecer. E acho que nesse lugar você vai encontrar paz e descanso, e aí as outras coisas fluem naturalmente. É isso? Yes. Fala só uma parada aqui dentro desse mesmo tópico assim de comparação. Uma coisa que eu percebo, até mesmo biblicamente falando, é que Deus nunca vai nos chamar para vivermos uma dinâmica missional, né, vamos dizer assim, que não esteja conectada com o corpo de Cristo. E então não existe chamado que seja sustentável fora do corpo, fora do povo, fora da comunidade. E uma coisa que a gente menospreza e de alguma forma torna maior do que é devido é a diferença ou o chamado para o palco ou para o pasto. E eu entendo que poucos talvez sejam chamados para o palco, mas todos nós fomos chamados para o pasto. E eu não acredito que seja possível você formar e sustentar um chamado que suba no palco sem você ter no seu coração um amor pelo pasto. E quando eu olho essa evidência, eu vejo como o Espírito conduz os apóstolos a levantar uma equipe apostólica em Atos 6, quando eles olham a dinâmica da pregação do Evangelho e a quantidade de pessoas que estão chegando na igreja e as necessidades borbulhando, né? As viúvas não conseguindo ser servidas na mesa das comunidades. E então eles falam, a gente não pode parar de pregar o Evangelho, a gente precisa de pessoas nos ajudando, vamos levantar algumas pessoas. E então eles levantam 7 pessoas e uma delas é Estevão. Então o padrão das pessoas que respondiam às necessidades ordinárias da igreja, que eram chamadas para servir, não era qualquer tipo de gente. Era pessoas que hoje estão subindo no palco com muito menos de pessoas que atuavam no pasto da igreja de Atos. E a gente criou essa imagem de que o palco é o estágio final do nosso chamado. Mas na verdade a gente está olhando para Estevão, um homem que foi fundamental no avivamento da igreja de Atos, servindo e nem sendo visto, né, pelo que fazia.
e servindo com um tipo de caráter, um tipo de profundidade, um tipo de mensagem, um tipo de vida, um estilo de vida que poucos de nós hoje suportamos, mas nós queremos o resultado apostólico. Nós queremos a imagem apostólica, mas nós não queremos ter o coração de servo que todo apóstolo tinha, ou que toda igreja apostólica deveria ter. Então, quando eu olho para Estevão, até abri o texto aqui, né, em Atos 6, fala que quando ele é escolhido, ele é chamado para servir. O texto diz que eles escolhem, né, Estevão, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E depois diz que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Fala para a pessoa do seu lado e fala assim, não foi no palco. Fala assim, foi no meio do povo. O nosso chamado é para vivermos intensamente para Deus no meio do povo. No meio do povo. E olha que interessante. Esse homem foi tão apaixonado servindo no meio do povo que ele teve o seu momento de palco. Quando a pregação de Estevão provocou tanta ira nos religiosos, ele foi levado ao sinédrio e confrontado. O que você tem pregado? O que você tem vivido? Então o palco de Estevão foi o último suspiro em vida. O que eu e você faríamos se nós soubéssemos que a nossa vida estivesse produzindo uma morte? Como eu e você continuaríamos a nossa jornada, o nosso chamado? Nós terminaríamos amando e pregando e proclamando a Cristo? Ou nós voltaríamos, ah não, esse negócio de pressão não é comigo, esse negócio de processo não é comigo, ah não, essa exposição, essa cobrança, não é comigo. Eu quero o resultado do chamado, mas eu não quero o processo do chamado. Então, a vida de Estevão para mim é uma baita referência de que o pasto talvez um dia produza o palco, mas não o palco que você quer, o palco que glorifica Jesus. A última pregação e a única pregação no palco de Estevão produziu a sua própria morte. Estevão foi apedrejado assim que ele pregou no palco, né? Se eu e você soubéssemos que seríamos apedrejados ao subir no palco, nós continuaríamos desejando o pasto, desejando as coisas de Deus. Não houve nenhum outro homem no Novo Testamento que, ao viver o seu chamado, o exercício do seu chamado, viu o trono de Deus e Jesus em pé diante do trono. E Estevão estava prestes a ser apedrejado, né? Então ele olha para o céu, ele vê Jesus em pé, e ele não se decepciona com o resultado da sua missão, mas ele transfere a mesma oração que Jesus faz na cruz, ele transfere para aquele momento. Jesus, tenha compaixão, eles não sabem o que fazem. Então, o nosso chamado, de fato, produz não só o nosso caráter de Cristo, mas a missão de Cristo. Você está preparado para produzir a morte de Cristo através do seu chamado? O sofrimento de Cristo por meio do seu chamado? Isso envolve um tipo de zelo maduro. Porque a gente às vezes quer o palco sem entender o custo da vida de Cristo nas nossas vidas. Então, eu acho que fica um convite para nós. Entendemos que o chamado, né, ele é uma dispensação da graça de Deus, que de fato eu e você jamais poderíamos comprar, mas ela vai nos custar tudo. Completando o que o Bicudo falou, e a gente está indo para um caminho bem legal, que é de morte, né, de morte no sentido de... Olha que caminho legal, gente. Quer seguir a Jesus? É isso aí. O legal é que eles não deixam a gente terminar. Pra soltar a velha piada. De morte para nós mesmos, né? Porque a gente não quer passar pelo processo. E quando o Bicudo estava falando sobre a gente negar a si mesmo, usando a vida de Estevão e dos apóstolos, a gente pode citar também o apóstolo Paulo, quando ele viu a luz indo para o caminho de Damasco, onde ele estava indo para perseguir cristãos, e era um cara completamente fora da curva, e pode ter gente aqui também,
Pessoas aqui nessa mesma função, nessa mesma habilidade, porque Paulo era um cara extremamente inteligente, um cara culto, um cara que ensinava os filósofos, e ali Deus tem um encontro violento com ele no meio daquele caminho. E o mais legal é que depois disso, que ele viu a grande luz, ele passa por um processo. Você sabe que ele ficou cego, né? E ali ele encontra com o profeta Ananias, que começa a cuidar dele, começa a entregar palavras para ele. E ali vocês sabem muito bem que na palavra de Deus diz que Ananias curou ele profeticamente e ele voltou a enxergar. E aí eu quero trazer para esse contexto do que o Lucas, o Bicudo e todo mundo está falando aqui, de que ver a luz é muito importante, é muito legal. A gente diz, eis-me aqui, eu vi a luz. Mas a melhor parte é o processo, é quando a gente começa a ficar cego. E ali Deus começa a levantar Ananias, que são os nossos líderes, são os nossos pastores, aqueles caras que chegam pra gente e falam assim, mano, você tá errado. Mano, você precisa mudar essa postura em você. Mano, você precisa priorizar o que mais importa, como o Bicudo falou, eu já até anotei aqui. A gente tem que priorizar o pasto. O resultado do pasto, aí você começa a ser exposto, né? Como o Murilo falou sobre Davi. Pessoas que estavam lá no curral, homens e mulheres que estavam no curral. Tem muitos aqui que estão ainda no curral, mas se você manter o seu coração no processo, você matando leão, você matando urso, onde ninguém está vendo, Deus vai te colocar no palácio com o mesmo coração. Então, o convite aqui é morrer para nós mesmos. E para que quando a gente for cantar, quando a gente for pregar, quando a gente for sentar numa mesa como essa, a gente não fale de nós, a gente fala daquilo que está fazendo em nós. Quando o Lucas falou que o que eu estou me tornando, Jesus não se preocupa em que você está fazendo hoje aqui na conferência, desculpa. Jesus está perguntando o que você está se tornando nessa conferência. Qual é a mulher, qual é o homem que você está se tornando? Você vai sair daqui uma pessoa melhor? Você vai abençoar alguém? Bill Johnson fala uma palavra que nunca mais saiu da minha cabeça. Quando Deus deposita um favor imerecido para alguém, não é para você. É para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Será que aquilo que Deus está depositando na sua vida hoje, o sopro dele, é para você? Porque se ficar só em você, você vai morrer. Agora, se você liberar o sopro dele, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele passa sobre nós, ele não fica em nós. Então, quando Deus te chama, o Espírito dele está passando sobre você ou está ficando em você? E quando você deixa ele passar sobre você, você começa a abençoar aqueles que estão ao seu redor. Então o convite hoje, esse é: morra para você mesmo e deixe Jesus brilhar na sua vida, que o Espírito de Deus passe sobre você, não fique sobre você. O resultado do seu secreto em Deus, pode ser que ele te leve ao palácio, pode ser. Mas se não levar, você vai continuar? Você vai querer continuar sendo uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa melhor? Então o convite hoje é: o backstage é melhor que as luzes. O backstage é melhor que as luzes. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. E a gente vai fazer uma oração. Mas a nossa intenção aqui é, como eu falei no início, de talvez te dar um pouco de trazer luz e tirar um pouco o peso dos seus ombros. Alguns dias atrás eu comentei isso com os amigos. Às vezes, provavelmente isso acontece com vocês também, né? Pessoas que são da mesma área, da área do louvor e tal, e normalmente chegam pra gente e perguntam assim: mano, eu me espelho muito em você, o que eu preciso fazer, né? Porque a geração atual, ela foi ensinada sobre network. Ela foi ensinada, se você quer algo, vai lá e pega. Se você quer algo, faça as conexões certas. Mas Jesus, ele nos ensina algo completamente diferente. E é engraçado porque, eu não sei vocês, mas quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para trás, é como se tudo fosse um grande golpe de sorte, cara. Quando eu olho para a minha vida, é um conglomerado de eu estava no lugar certo, na hora certa. E com as pessoas certas. Eu não estava tentando me conectar. E eu não vou contar a história de como eu conheci vocês, que eu já contei umas 20 vezes. Mas eu não estava tentando me conectar. Eu não estava tentando galgar uma posição. Eu não estava tentando chegar perto de pessoas. Eu só queria agradar Jesus.
E eu só queria ser parecido com ele. E o primeiro passo disso é você ser confrontado com a sua verdadeira natureza. Foi o que aconteceu em Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías, ele diz que ele viu o Senhor. A primeira resposta de ver o Senhor foi dizer: ai de mim, porque eu sou um homem impuro. Se a gente olha pouco para Jesus, a gente não consegue se tocar da nossa impureza. Quando a gente olha pouco para Jesus, quando a gente contempla pouco a presença, a gente começa a ver problema em todo mundo, menos na gente. E eu te garanto, quando você é confrontado com a pureza e com a santidade de Cristo, você não tem tempo para olhar para mais nada, você só quer ser parecido com Ele. Você só quer ser transformado por Ele. E esse é o início do seu chamado. Se você se sentiu convocado por Deus nesses dias, se você entrou aqui sem saber o que fazer, eu quero te fazer esse convite: se exponha à presença, veja o Senhor, olhe para Ele, e que a presença de Jesus seja como um decalque, seja como uma referência que mostra tudo que está fora do lugar em você, seja como um peso que expõe as suas fragilidades. E aí começa o seu chamado. Seu primeiro chamado, ser parecido com Cristo. Seu primeiro chamado, amar Jesus da forma correta. Amar Jesus não é cantar bonito para Ele. Amar Jesus não é pregar bonito para Ele. Amar Jesus é viver uma vida de sacrifício, de entrega. É se parecer com Ele no seu sofrimento. É se parecer com Ele no seu serviço. É se parecer com Ele no ser Deus, mas não julgar que ser Deus era algo a que você devia se apegar. Agora você imagina, a gente se apega a tão pouca coisa. A gente se apega a um microfone, a gente se apega a um instrumento, a gente se apega a um Instagram com milhares de seguidores. Ele era Deus e Ele não se apegou à sua função, mas Ele se humilhou e morreu, morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos ter uma referência. Quer seguir Jesus? Como o Murilo falou, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então eu queria que a gente fizesse essa oração hoje. Ronan, eu vou pedir para você fazer essa oração, mas que se há uma dúvida no seu coração agora, eu quero te encorajar a você falar para Jesus: Jesus, eu estou perdido. Tudo de certo que aconteceu na minha vida foi fruto de uma oração desesperada. As orações mais marcantes que eu já fiz foi gritando, foi falando: eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou desesperado. E eu quero te dar essa liberdade hoje, de falar: Jesus, eu preciso de um norte, fala comigo, me revela a sua pureza e a sua santidade, para que isso gere transformação no meu coração. Então, se puder fechar os seus olhos, o pastor Ronan vai nos direcionar nessa oração. Amém. Enquanto